Inspirações sobrenaturais que levaram pessoas comuns a realizar atos extraordinários. Eles acharam melhor usar membros da população humana para comunicar a sua mensagem. Visitas celestiais que inspiraram desde guerras a paz. Eles podem ter dado essa informação a Joana d'Arc para lhe dar a confiança que acabou levando sua campanha militar à vitória. E encontros imediatos que deixaram pistas misteriosas sobre nosso passado e nosso futuro. Eu pensei, isso não vai acontecer do nada. Então surgiu uma coisa que parecia ser uma mensagem real sobre os alienígenas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E será que foram ajudados por seres humanos que foram escolhidos para transmitir mensagens importantes? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado, a série. Contatos alienígenas. Floresta de Rendlesham, Condado de Suffolk, Inglaterra. 130 quilômetros a nordeste de Londres. Durante a Guerra Fria, mais de 12 mil soldados americanos ficaram em duas bases da Força Aérea Inglesa nos limites norte e sul da floresta. RAF Bentwaters e RAF Woodbridge. Logo depois da meia-noite de 26 de dezembro de 1980, o radar militar detectou um objeto voador não identificado. E houve relatos civis de luzes estranhas que piscavam nos céus. Minutos depois, policiais militares, inclusive o sargento James Peniston e o aviador de primeira classe John Burroughs, foram enviados à floresta para investigar. O que encontraram era algo que os militares experientes nunca haviam visto. Quando a luz se dissipou, comecei a ver a silhueta de uma nave triangular. Ela era de cor completamente negra, exceto por alguns pontos ocasionais de luz azul e laranja e luz amarela que a cruzavam. Havia luzes azuis, havia algo como uma lança laranja. Acima dela havia uma luz branca que saía debaixo dela e também havia uma névoa laranja. Em seu relatório, o sargento Peniston descreveu as dimensões da estranha nave como aproximadamente 2 metros de altura, com lados de 3 metros. Ele também notou marcas incomuns, símbolos em relevo, como hieróglifos egípcios. Eu estava esperando encontrar, não sei bem, a Força Aérea Americana, alguma coisa assim. E o que achei foram hieróglifos, desenhos que não faziam sentido nenhum. E quando eu passei a mão na lateral da nave, ela era muito quente ao toque. Ao tocar a nave, o militar de 26 anos diz ter recebido uma visão estranha e intensa. Eram 11 zeros e 11 uns. E não fazia sentido algum. Tirei as mãos e tudo parou. E depois... Depois houve um flash de luz. E aí, naquele ponto, o que quer que fosse decolou, subiu no ar e voou de volta para a costa. E não tivemos mais contato.
Peniston e Burroughs receberam ordens do comando da base para tratar o avistamento como se nunca tivesse acontecido. Porém, depois de 3 décadas, James Peniston ainda é assombrado pela estranha visão. Tanto que ele se sentiu impelido a manter um registro escrito dela. Um registro que ficou guardado por quase 30 anos. É como se alguém estivesse segurando, sabe, um quadro com esses zeros e uns. E eu pudesse vê-lo mentalmente. Então, eu copiei isso, um depois do outro. O que significa, eu não sei. Os estranhos números da visão de James Peniston poderiam ser um tipo de código extraterrestre? Se forem, Peniston não seria o primeiro a dizer que recebeu mensagens de visitantes de outros mundos. Na verdade, a história está repleta de relatos de pessoas levadas a agir por meio de contato com seres extraterrestres, divinos ou sobrenaturais. Abraão, Maomé e São Paulo são descritos como inspirados por visitas de Deus. Moisés, Confúcio e a lendária figura cambojana Priya Pishnokar encontraram visitantes estranhos que lhes ensinaram filosofias e códigos morais. Deus os escolheu por causa de sua integridade e de sua fé. Esses homens eram líderes que Deus escolheu e colocou em certas posições. As pessoas respeitavam esses líderes e sabiam que eles eram homens de Deus. Segundo a hipótese do antigo astronauta, as visões não eram nada divinas. Elas foram, de fato, visitas de extraterrestres que os nossos ancestrais consideraram como uma visão. Mas não foi assim. A pessoa não compreendeu que estava sendo visitada por extraterrestres de carne e osso. Talvez o exemplo mais conhecido de um homem que recebeu instruções específicas de uma fonte extraterrestre seja encontrado na história de Moisés. Segundo o livro do Êxodo, Moisés primeiro encontrou Deus sob a forma de uma sarça ardente. Foi ali que ele recebeu uma missão: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e levá-lo para a Terra Prometida. Mais tarde, no Monte Sinai, após ter levado os judeus em segurança para o deserto, ele recebeu os 10 mandamentos, as leis dadas aos homens diretamente por Deus. Certamente, esses códigos morais foram a fundação de toda uma religião mundial. Mas para os teóricos do astronauta antigo, a história de Moisés pode ser interpretada não só como divina, mas também como um encontro alienígena. Segundo o Velho Testamento, Moisés subiu o Monte Sinai para se encontrar com Deus. E eu cito a passagem: "E eles viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com os céus em toda a sua claridade." E a minha pergunta é: isso realmente existiu ou foi um tipo de rampa metálica mal compreendida? Mas fica ainda melhor. Moisés descreve a Terra vista do espaço exterior. A citação é: "Então eu vi todo o redondo da Terra, ao mesmo tempo as profundezas e as vastas altitudes dos céus." Quer dizer, aqui ele descreve a Terra como redonda, mas na época isso não era conhecido, segundo dizem os cientistas atuais. É possível que Moisés fosse inspirado por uma força não só dos céus, mas de outro mundo? Se for assim,
É possível que outras inspirações divinas também tivessem origens extraterrestres? Puccini disse que sua grande ópera Madame Butterfly veio de Deus, que ele a escreveu, mas que ela veio diretamente de uma fonte divina. William Blake, cuja obra inteira, seus textos e pinturas se basearam em diversas visitas angelicais. Brahms disse que sua música vinha de algo além de si mesmo. Era ele quem a escrevia, mas ele tinha de dar o crédito a algo além de si. Poderiam as grandes obras de arte, música, literatura e religião realmente ter sido presentes de outros mundos para a humanidade? Se foi assim, por que esses presentes não foram dados diretamente pelos alienígenas aos homens, em vez de serem comunicados a intermediários? Talvez uma resposta, como muitas mensagens alienígenas, possa estar em um dos lugares mais antigos e mais sagrados da Terra. Se, como acreditam os teóricos do astronauta antigo, os seres extraterrestres nos contatam há séculos, o que eles estão tentando nos dizer? Parece muitas vezes que aqui na Terra estamos lidando com algo que poderia ser chamado um diretorado oculto, uma força diretora de seres inteligentes que podem até ser nossos progenitores e que tem trabalhado com a humanidade desde que começamos a evoluir neste planeta e que irão intervir em momentos cruciais para guiar nosso desenvolvimento em uma certa direção. Por que nossos ancestrais foram orientados a construir um prédio? Ou construir uma arca? Eu pessoalmente acredito que foi para garantir a sobrevivência da humanidade. Existem histórias de deuses maléficos, de extraterrestres maléficos. Mas, de modo geral, nas histórias que temos dos tempos antigos, os deuses eram mesmo muito benevolentes. E esses extraterrestres nos ajudaram há milênios a sobreviver até os dias de hoje. Uma das histórias mais antigas e mais difundidas de uma intervenção divina ou extraterrestre nos eventos humanos pode ser encontrada nos inúmeros mitos de inundação. Existem mitos de inundação em todo o mundo, não só na Bíblia. Você pode encontrá-los em toda a América do Sul. Estão nas tradições dos nativos americanos, encontram-se nas tradições célticas e na lenda de Ragnarok, o dilúvio. Existe na Ásia. Os africanos têm mitos de inundação. Então, a história de Noé não é um evento isolado que só acontece na Bíblia, é parte de uma história maior. O mito de inundação mais antigo documentado é a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. A antiga lenda suméria foi descoberta em uma série de tábuas de argila datadas de milhares de anos atrás. Utnapishtim tem uma história que é quase idêntica à história de Noé. Existem pequenas diferenças. Na história de Utnapishtim, os seres que falaram a ele e o alertaram sobre isso falavam pelas paredes da sua casa. E essa casa, então, se transformou na nave usada para a fuga. Como Noé, Utnapishtim recolheu todos os tipos de animais antes da inundação. Mas teria realmente sido possível recolher todo tipo de animal e colocá-los em uma só nave? Ou a arca poderia ter sido uma metáfora para outra forma de equipamento de transporte muito mais avançada e extraterrestre? A arca, na história suméria, tem a forma de um cubo. Agora temos físicos que estão desenvolvendo modelos físicos hiperdimensionais, nos quais estão realmente plotando a matemática de como essas dimensões mais elevadas são construídas e de como elas se parecem. Isso se chama hipercubo. Um hipercubo é um cubo dentro de um cubo. Então é possível
que o cubo que foi mencionado no épico original de Gilgamesh pudesse descrever um portal estelar que usasse esse tipo de geometria hiperdimensional como um modo de garantir que Utnapishtim e todos os animais e as pessoas que ele salvou não estariam aqui na Terra. E foi desse jeito que puderam sobreviver ao dilúvio. Ao redor do mundo, muitas igrejas, templos e outras estruturas sagradas supostamente foram inspiradas por anjos, deuses e até seres de outros mundos. Mas por quê? Para honrar e celebrar um ser supremo? Ou poderia haver outro propósito? Angkor Wat, Camboja. No século XVI, um dos primeiros ocidentais a ver este templo elaborado, o monge português Antônio de Madalena, descreveu-o como uma construção extraordinária, como nenhum outro prédio no mundo. Cada um de seus lados mede quase 1,5 km, e Angkor Wat continua a ser a maior estrutura religiosa do planeta. Embora quase todos os arqueólogos acreditem que Angkor Wat foi construído no século XII pelo rei Suryavarman II como um templo estatal e uma cidadela, as lendas cambojanas dizem que foi construído no ano 600 a.C. por Priya Pishnokar, filho de um homem comum e de uma mulher que veio dos céus. Quando adulto, Priya foi levado para um palácio voador por um grupo de seres de outro mundo, liderados pelo deus Indra. A mensagem que Priya recebeu foi de ser um líder para seu povo e um mestre. Ele aprendeu muitas coisas diferentes enquanto estava no céu de Indra, nesse palácio voador lá nos céus. Quando voltou à Terra, depois dessa longa educação, Priya foi basicamente o escolhido para ensinar a seu povo sobre o mundo e o universo. Segundo os mitos, Priya também recebeu a ordem de construir Angkor Wat não só como um santuário de paz e cura, mas como uma área de aterrissagem para os seres celestiais que o ensinaram e que eram chamados de Os Radiantes. Da forma como é descrito, é dito que nenhuma ferramenta foi realmente usada, mas só água mágica. Ele foi capaz de derramar essa água mágica na pedra e depois de um tempo, ela ficava firme no lugar. Água mágica? Que isso? Não existe nada parecido com água mágica. Então, minha pergunta é: qual tipo de tecnologia foi usada? Priya conseguiu construir essa cidade magnífica muito facilmente. É isso que dizem os textos antigos. Angkor Wat provavelmente foi construído por seres humanos. Mas o plano arquitetônico de sofisticação para criar esse tipo de complexo não poderia ter sido criado pelos seres humanos daquela época. Quase 10.000 quilômetros a noroeste de Angkor Wat, uma francesa do século XV também afirmou ter recebido uma inspiração divina. Não para construir, mas para liderar homens na guerra. Orleans, França. Em 1429, a cidade foi cercada pelos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. A sobrevivência do governo e dos soldados franceses parecia remota. Então, Joana d'Arc, de 17 anos, foi até o castelo Chinon, onde convenceu os líderes locais de que os santos Miguel, Catarina e Margarete a tinham visitado e dito que sua presença em Orleans inspiraria o exército francês a romper o cerco. A história de Joana d'Arc é uma história fabulosa de uma visão que realmente afetou a história de um modo prático e concreto. A França estava em dificuldades. Essa jovem de alma sensível teve a visão de santos que vieram a ela e lhe disseram para liderar o exército e libertar a cidade. Ela fez isso.
Ela também recebeu algumas profecias nessas visitas de que terminaria o cerco de uma grande cidade e faria grandes contribuições para a história. Tudo porque os santos vieram até ela em uma visão. Embora Joana d'Arc tenha sido um símbolo militar, ela também criou novas táticas de artilharia e enganou os comandantes ingleses várias vezes. Mas será que suas visões misteriosas realmente vieram do céu? Ou será que a adolescente francesa recebeu, como sugerem os teóricos do astronauta antigo, algum conhecimento extraterrestre avançado? Se fosse isso realmente o que aconteceu, então teríamos de concluir que o diretorado oculto decidira que o jeito em que o mundo ficaria se a batalha não terminasse a favor dos franceses seria um resultado extremamente negativo para a humanidade. Assim, Joana d'Arc foi contatada por um ser extraterrestre luminoso, que poderia transmitir informações a Joana d'Arc para lhe dar a confiança que acabaria levando sua campanha militar à vitória. Se seres extraterrestres inspiraram e afetaram acontecimentos humanos, será que isso realmente, como sugerem alguns, foi para o desenvolvimento da humanidade? Ou poderia existir um outro motivo, talvez mais sombrio e sinistro? Risalik, noroeste da Turquia. Há mais de 3.000 anos, esta era a cidade murada de Troia. Segundo a mitologia grega, Troia foi o palco de uma guerra horrenda entre os troianos e os aqueus. Uma guerra que foi manipulada pelos deuses. Milhares de pessoas morreram e a cidade de Troia foi totalmente destruída. É difícil imaginar, quando ouvimos histórias como essa, em que os deuses pedem às pessoas para guerrear e fazer coisas que não queriam. É difícil imaginar que eles desejem o melhor para nós. Na minha opinião, os extraterrestres são como os seres humanos. Então é claro que os extraterrestres acabam se aliando a alguém. Eles se aliam com algumas pessoas e são inimigos de outras pessoas. Mas quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, isso sugere que os alienígenas podem ter más intenções? Ou isso simplesmente sugere que existam alienígenas ruins e outros bons? Se você examinar essas histórias, algumas estão ligadas a eventos históricos reais que levaram a sangue, mortes e destruição. E aí pensamos... Talvez eles não queiram o melhor para nós. Talvez seus valores e preocupações não tenham nada a ver com os nossos. Como existem pessoas boas e pessoas ruins na Terra, também existem extraterrestres bons e ruins no espaço. Nem tudo é dourado nos céus. O bem e o mal permeiam o universo inteiro. Yin e Yang, existe um equilíbrio. Não acho que tudo sempre seja claro. No livro do Êxodo, algumas traduções dizem que um anjo matou todos os primogênitos egípcios. Algumas dizem que o Senhor, e eu ponho isso entre aspas, matou os primogênitos egípcios. É difícil acreditar, pelo menos na minha opinião, que esse Deus amoroso e benevolente enviaria anjos para matar inocentes, para matar crianças. Do outro lado do mundo, cruzando o Atlântico, outro massacre de inocentes supostamente foi ordenado pelos deuses. Tenochtitlan, México, 500 anos atrás. Essa era a capital do Império Azteca. Durante o século XV d.C., o sumo sacerdote de Lacaléu afirmou ter recebido uma ordem dos deuses sob a forma de um sonho. Seu povo deveria realizar sacrifícios humanos.
Os astecas eram como muitas outras civilizações neste planeta. Para eles, os sonhos eram o principal meio de comunicação com outro mundo. Assim, interpretar os sonhos era a tarefa central que os sumos sacerdotes tinham de cumprir. A pergunta é, por que ele fez isso? Foi algo que Tlacaelel inventou? Ou foi realmente verdade que ele teve um sonho em que esse novo e brutal regime devia ser imposto ao seu povo? Mas se, como dizem os teóricos do astronauta antigo, existem deuses maléficos ou extraterrestres ruins, isso sugere que temos algo a temer. Ou será que o mal estará não na mensagem, mas no mensageiro? A possibilidade de que algumas mensagens que foram enviadas pelos extraterrestres tenham sido recebidas e mal interpretadas é bem grande. Porque nossos ancestrais pensavam que essas mensagens eram enviadas por seres celestiais, por criaturas divinas, que eles nunca foram. Existem algumas evidências, até contemporâneas, de pessoas que cometeram assassinatos ou quase fizeram isso, acreditando que Deus falou com eles ou outro ser. E na verdade descobrimos em muitos casos que não foi assim, que foi uma ilusão. Na Bíblia, no livro do Gênesis, Deus mandou Abraão matar seu único filho Isaque. Mas será que essa ordem foi mesmo dada por Deus? Ou será que Abraão recebeu diversas mensagens de mais de um ser? Será que isso teve origem em um tipo de conversa em que Abraão e Isaque fossem submetidos não só a uma divindade, mas a mais de uma divindade, dando a eles mensagens contraditórias em que um ser poderia dizer, mate o seu filho, e o outro ser dissesse, não mate o seu filho? Será que de fato encontramos duas civilizações em guerra ou duas tribos em conflito? E eu realmente penso que os deuses, os extraterrestres, sabiam 100% o que estavam fazendo. Pensem, se nós chegarmos em um planeta diferente e tivermos status divino imediato, usaremos isso em nossa vantagem. Nós não iríamos dizer, não, nós não somos como vocês. Diríamos, sim, nos obedeçam, se não... E foi exatamente o que aconteceu na Terra 10 mil anos atrás. Para os teóricos do astronauta antigo, um fato é certo. Depois de o contato ser estabelecido, o destino do mensageiro humano nem sempre é agradável. Depois de ser capturada pelo exército inglês, Joana d'Arc foi queimada como herética. São Paulo, que se converteu ao cristianismo depois de uma aparição divina, foi executado pelos romanos. E Moisés liderou seu povo pelo deserto por 40 anos, mas não chegou à Terra Prometida. Sempre que Deus escolhe uma pessoa específica para fazer um trabalho específico, existe oposição. Moisés tinha a oposição do faraó e Paulo, é claro, foi executado. Esses incidentes externos, essas forças que surgem, esse é o fardo, por assim dizer. Algumas pessoas que podem ter recebido mensagens concebidas por extraterrestres ficaram, a princípio, com medo de ter de dedicar toda a vida delas ou, ainda pior, serem chamadas de loucas. Mas o medo do ridículo ou da morte por parte dos seres humanos poderia explicar por que não há mais mensagens alienígenas sendo transmitidas. Ou poderiam muitos que experimentaram contatos extraterrestres ter negado a própria experiência porque a verdade pode ser incrível demais para suportar? Bilhões de pessoas em todo o mundo consideram os livros sagrados como a Bíblia e o Alcorão como a Palavra de Deus. Centenas de milhões de hindus veem o Mahabharata como um guia para a iluminação espiritual entregue pelo próprio Senhor Krishna.
Cada um desses livros contém princípios religiosos sob a forma de filosofias, parábolas e códigos morais. Mensagens além do nosso conhecimento comum parecem vir em diversas formas. Uma visita, um sonho, às vezes um objeto, uma tábua, um prato de ouro, um livro. E assim isso ajuda. Um livro é um objeto comum, estamos familiarizados com ele, mas então se for visto como inspirado pelo divino, podemos vê-lo como mais do que um livro comum. A maior parte da humanidade atual considera a Bíblia, a Torá e o Alcorão como a palavra de Deus. Mas é possível que esses livros fossem nada mais do que livros guias de como deveríamos levar nossas vidas e que esses códigos morais fossem de fato dados a nós por extraterrestres que nossos ancestrais consideraram como deuses? Eu não creio que o Mahabharata seja uma obra de ficção. É uma história real. E a história contada no Mahabharata inclui não só ações dos seres humanos do planeta Terra, mas também inclui ações de extraterrestres em outros planetas e na Terra em interação com os seres humanos daqui. Culturas de todo o mundo acreditam que divindades e outras entidades não humanas frequentemente se comunicavam por intermediários chamados de profetas. No Alcorão está escrito que Deus enviou um profeta a cada grupo de pessoas no decorrer da história. Muitas culturas nativas americanas acreditavam que Deus falava por meio dos xamãs, como os oráculos da Grécia Antiga. Um oráculo é uma pessoa, mas uma pessoa em algum estado divino, um estado alterado de algum tipo, que é capaz de ouvir as vozes dos deuses e depois traduzi-las em uma linguagem humana acessível. Mas o mesmo fenômeno se aplicaria aos textos religiosos judaico-cristãos? As histórias bíblicas de anjos e milagres poderiam se referir a um contato ou inspiração de alienígenas antigos? As visitas ou aparições vinham trazer algum dom para abrir a mente, para levar a uma nova percepção, criar uma nova possibilidade ou uma nova percepção artística sobre algo ou a um novo plano para a humanidade. Costumamos ficar presos em algum tipo de pensamento que deve romper os próprios limites, mas estamos presos e somos incapazes de ter uma perspectiva transcendente. E é isso que a visita torna possível. Se isso é verdade, devemos encontrar evidências de contato alienígena se examinarmos as descobertas nos campos de astronomia, arqueologia e física. Ou talvez na mais universal dentre todas as linguagens: a matemática. Universidade de Cambridge, Inglaterra, fevereiro de 1913. O professor de matemática Gottfried Hardy recebeu uma carta com teoremas complexos e fórmulas matemáticas, escrita por Srinivasa Ramanujan, um indiano de 26 anos. O professor ficou atônito com o que leu. Hardy olhou todos os teoremas e disse: "Meu Deus, eu nunca vi nada desse jeito. Isto é uma matemática muito avançada. É tão intrincada e complexa que ninguém poderia ter criado isso por pura imaginação. Tem que haver algo aqui." Reconhecidamente gênio e prodígio matemático desde a infância, Ramanujan era muito religioso. E várias vezes disse que as descobertas eram comunicadas a ele em sonhos pela deusa hindu Namagiri. Nas décadas seguintes, seus teoremas mostraram-se valiosos para os que trabalham em campos avançados, como a teoria das cordas. Toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais estelares, mecanismos de acesso hiperdimensional, levitação, teletransporte, tudo isso precisa de uma base matemática. E o mais próximo que temos disso neste momento são as equações de Ramanujan que deciframos até agora.
e que vieram a ele diretamente dessa deusa que lhe aparecia em sonhos. Será que Ramanujan estava recebendo telepaticamente informações importantes que ajudariam os seres humanos a construir um portal estelar para outras dimensões ou mundos alienígenas? Se foi assim, por quê? Qual é o propósito do que alguns acreditam ser comunicações alienígenas? Outubro de 2010. Durante quase 30 anos depois do suposto encontro com uma nave não identificada na floresta de Rendlesham, na Inglaterra, James Penniston e John Burroughs estão aposentados e raramente conversam sobre o incidente. Mas ambos continuam assombrados com a experiência. Esse foi um acontecimento que mudou nossas vidas. Sabe, o problema com esse tipo de evento é que eles marcam por toda a vida. Eu queria saber o que era. Acho que existem pessoas em nosso governo que têm uma ideia melhor e elas poderiam nos dizer o que foi que aconteceu conosco, mas não posso dizer com certeza o que era nem de onde veio. Um pouco depois do suposto encontro, James Penniston sentiu o impulso de escrever a longa e complexa sequência numérica de uns e zeros que ele diz ter visto quando tocou a nave. Mas será que eram apenas números ao acaso? Eu acessei isso não de memória, mas da imagem mental. Desses códigos escritos, desse código binário. Eu tentei esquecer, mas tive o forte impulso de anotar. Nós agora percebemos que o melhor modo de nos comunicarmos com uma civilização antiga é o código binário. E se sabemos isso, então, obviamente, todo mundo no universo também poderia saber. E quando sabemos que nossos ancestrais, por si mesmos ou com a ajuda de estranhos, sabiam disso também, aí nós percebemos que realmente o código binário é o melhor, se não o único meio de comunicação alienígena. Durante 3 décadas, Penniston manteve a misteriosa sequência numérica oculta em seu caderno da Força Aérea. Ela permaneceu sem ser examinada nem decifrada. Eu tive muito medo. Eu estava sentado ali pensando. Bom, tem algo errado com você, Dino. Você não está bem. Não está pensando direito. Essa coisa é tão bizarra. Não pode contar isso a ninguém. Eles vão pegar a sua arma e vão expulsá-lo. Todas aquelas coisas corriam risco. Foi isso que eu pensei naquele momento. Que se eu começasse a contar a alguém exatamente o que estava pensando, seria o fim de tudo. A recusa ao chamado é provavelmente uma experiência que todas as pessoas têm. Isso é, existe um projeto, uma tarefa, uma missão que nós hesitamos, duvidamos de nós mesmos e não respondemos imediatamente ao nosso destino. Isso não é algo bom. Depois de deixar a Força Aérea e de voltar aos Estados Unidos, Penniston continuou a ser assombrado por sonhos recorrentes sobre sua experiência na floresta e o significado da misteriosa mensagem numérica. Não sei o que significam. Ninguém os analisou nem nada disso. Quer dizer, estavam lá, cumprindo o dever em uma situação que nunca tínhamos encontrado. Em outubro de 2010, Penniston entregou a um programador de computador as 6 páginas manuscritas com uns e zeros. Ele esperava que a série aparentemente aleatória de números pudesse ser traduzida em algo similar a uma mensagem. Alguém poderia escrever 6 páginas de binário? Bom, provavelmente não. Seria preciso alguma ajuda ou teria que ser algum tipo de gênio ou supercalculador? Comecei a transcrever para o computador para ver o que encontraria. Pensei, isso não vai dar em nada. Aí surgiu uma coisa que parecia ser uma mensagem real sobre alienígenas.
Para sua surpresa, depois de colocar os números no computador, surgiu uma sentença breve que dizia: exploração contínua da humanidade para o avanço planetário. Outra parte da mensagem revelou o que pareciam ser coordenadas de navegação. Essa série de números decodificados poderia ser a evidência que os seres humanos procuravam. A prova de que não estamos sós? Exploração da humanidade. Isso é para o bem ou para o mal? Avanço planetário. Isso é para o avanço da humanidade, como muitos teorizaram, ou é o avanço de algum exército vindo conquistar a Terra? Quanto às coordenadas de navegação, surpreendentemente elas indicam a localização geográfica de uma ilha misteriosa submersa chamada de Rai Brasil, nas lendas celtas. Dizia-se que ela abrigou uma civilização milhares de anos à frente de seu tempo, e às vezes é chamada de a Outra Atlântida. Acredita-se que Rai Brasil fosse uma terra misteriosa e que as pessoas que habitavam tinham um alto nível de civilização. Elas usavam tecnologia sonora e tecnologia vibracional de cura. Elas eram pessoas muito éticas e morais. Consideravam todos na Europa como bárbaros e não queriam se misturar a eles. Elas apreciavam o isolamento e a reclusão. Mas, se a estranha mensagem binária anotada por Peniston lista as coordenadas de Rai Brasil, o que isso pode significar? Eles podem ser astronautas antigos e o incidente da floresta de Rendlesham pode indicar sua volta para encontrar uma pessoa que estivesse pronta para receber a mensagem, com a sintonia certa para receber a mensagem e nos dizer que o povo que chamamos de Rai brasileiros ainda existe. E além disso, eles querem que aceitemos no futuro algum tipo de contato e comunicação entre nosso mundo e o deles. Houve também alguns incidentes que não me lembro bem que aconteceram quando estávamos juntos e não lembramos. Certo, o Ed disse que lembra de eu pegar a minha arma e todos nós apagamos, e eu não me lembro disso. James Peniston e John Burroughs planejam ir juntos à floresta de Rendlesham, até o lugar exato em que afirmam ter visto uma nave misteriosa há 30 anos. Nós dois sentimos que devemos voltar, pois estar naquela área poderá nos ajudar a lembrar tudo que houve em dezembro de 1980. Não posso explicar isso como não pude explicar da primeira vez, mas eu acho que vamos entender melhor o que temos que fazer agora. Trilha do OVNI. Pode haver mais? Sim, pode haver mais. Se Peniston e Burroughs voltarem à floresta inglesa onde tiveram um encontro imediato, o que eles encontrarão? Mais pistas? Novas mensagens? E o misterioso código binário anotado por Peniston? Será que a frase exploração contínua da humanidade para o avanço planetário e as estranhas coordenadas geográficas que indicam uma ilha perdida realmente são evidência de estarmos sendo visitados e talvez estudados por seres de outros mundos? Esse evento poderia ser o mais recente em uma longa linha de encontros alienígenas que datam da antiguidade, da época dos deuses. Então, será que estão nos ajudando? Ou estão nos preparando para ajudá-los?